O Senado aprovou hoje o que a gente chama de bomba fiscal. Alguns dizem contra o governo, na verdade é contra todos nós, mas vamos ver do que se trata. É uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. No fundo, independentemente do mérito da questão, é um sinal da grave tensão que, no momento, ela perdura na relação entre o Planalto e o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa tensão aumentou consideravelmente com a indicação do nome de Jorge Messias para o STF. O presidente do Congresso tinha outro nome na cabeça. Vamos acompanhar. Está aprovado o projeto. O projeto de lei foi aprovado por 57 votos a 0, além de 2 abstenções. A proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB, complementa uma emenda constitucional de 2022, que prevê que agentes comunitários tenham aposentadoria especial devido aos riscos inerentes às suas funções. Segundo o relator da matéria, senador Wellington Fagundes, do PL, o projeto deve gerar um custo anual entre 14 e 17 bilhões de reais para a União, estados e municípios. A proposta aprovada no Senado, porém, não teve seus custos e impactos estimados detalhadamente em relatório. Na segunda-feira, o Ministério da Fazenda chegou a pedir que Alcolumbre não avançasse com a pauta, o que foi em vão. Nós vamos ser obrigados a fazer o veto e, se o veto cair, obrigado ao Supremo, para que a gente restabeleça o precedente de exigir o cumprimento aqui das regras fiscais básicas do país. Ao final da votação, Alcolumbre criticou quem chamou a pauta de bomba fiscal e citou projetos de interesse do governo que tinham um custo orçamentário maior e passaram pelo Senado. Nós votamos aqui para dar para milhões de famílias brasileiras um vale-gás. Que alguns falaram, não, isso é um projeto eleitoreiro. Custa 5 bilhões por ano, senador Ângelo Coronel. Nos próximos 8 anos, 40 bilhões. Não foi bomba fiscal. A tensão entre governo e Alcolumbre cresce no momento em que o Senado se prepara para analisar a indicação de Jorge Messias ao STF. Nesta terça-feira, Alcolumbre, um dos mais contrariados com a indicação, anunciou que a sabatina de Messias será em 10 de dezembro. E pautou para a próxima quinta-feira sessão conjunta do Congresso para apreciação de vetos presidenciais à Lei de Licenciamento Ambiental e ao Propag, que trata das dívidas dos estados com a União. Caio, há várias formas de a gente abordar o assunto. Uma delas, evidentemente, é se debruçar um pouquinho mais sobre o mérito dessa questão, mas eu vou puxar mais pelo que o que foi aprovado hoje significa na relação política entre os poderes. Bom, o que a gente está vendo é um rompimento do Senado Federal, uma ameaça de rompimento do Senado Federal inédita no governo Lula III. Até então a gente viu muito tensionamento do Arthur Lira com o presidente Lula, do próprio Hugo Mota com o presidente Lula, mas o Davi Alcolumbre até então não tinha isso acontecido. O Davi Alcolumbre ganhou muito com o governo Lula, ganhou agora o petróleo no Amapá, a licença do IBAMA, tem 2 ministérios, tem cargos em Codevasf, tem uma série de benesses, vamos dizer assim, né? Só que agora, tendo em vista o ano pré-eleitoral, já estamos praticamente em 2026, o que a gente estava falando no bloco anterior se conecta diretamente, porque se o Senado estica essa corda e leva a um rompimento, a gente vê todo esse bloco do Centrão já migrando para um antilulismo, que para mim é um amálgama muito forte para organizar essa direita. Você estava falando no bloco anterior, quem organiza a direita? Não tem, mas você tem do outro lado... Não é o Alcolumbre, mas você tem do outro lado... O Alcolumbre joga sozinho, ele faz o jogo dele, sempre fez o jogo dele. Alcolumbre, Davi é Davi. Isso ele não faz o jogo do Lula, uma hora tá com o Lula, outra hora tá com o Bolsonaro. É isso, para quem conhece, e eu já acompanho ele há muito tempo. Por que ele está tão bravo? Porque ele não fez o indicado dele para ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Rodrigo Pacheco. Agora, não é só dele, né? Ontem eu estava conversando com um senador sobre isso. É a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal tem um candidato ao Supremo que é um ex-presidente do Senado, querido pelos pares, que de fato o Rodrigo Pacheco é um cara querido, tem estatura, né? Talvez até maior do que a do Jorge Messias, né? Tem mais história na política, tem mais história no direito. Então, assim, ele não está indicando... Está indicando alguém que tem capacidade para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Agora, ele está representando também o Supremo e está encontrando, no dia de hoje, um catalisador que é um desejo dos bolsonaristas irritados com a prisão do Bolsonaro de impor uma derrota ao governo. Boa. Então está juntando tudo. Eu vou passar para o Daniel e, na sequência, para a Graziella e para o Rafael. É mais, então, do que uma birra pessoal do Alcolumbre, Daniel? William, e o Alcolumbre sabe como jogar o jogo. Ele foi decisivo ali na marcação, no agendamento da sabatina de Jorge Messias para o Supremo, para o dia 10 de dezembro. A gente está falando de 15 dias de prazo, são 2 semanas em que um indicado que está com uma dificuldade tremenda, a gente já viu isso em outras indicações, mas nesse caso, alguns senadores estão falando que hoje Jorge Messias tem 25 votos na mão, ele precisa de 41. E precisa de muito beijamão nos gabinetes, ele começou às pressas agora, hoje à noite, mas 2 semanas é muito pouco tempo. Esse tempo joga contra. Né? As pessoas estão dizendo no Senado que Davi Alcolumbre, não é que ele vai trabalhar a favor, não é que ele vai deixar de trabalhar pelo Messias, que ele pretende trabalhar contra e pretende subir à tribuna do Senado no dia da votação em plenário para pedir o voto contrário à indicação. E aí, quando ele aprova esse projeto de lei complementar, ele é extremamente hábil, porque algumas semanas atrás, se não me engano, quando a Câmara estava votando a isenção do imposto de renda, aprovou uma PEC que dava mais ou menos o mesmo benefício para agentes de saúde. Davi Alcolumbre podia ter pego essa PEC exatamente e ter votado agora e liquidava a fatura. O que ele fez? Pegou um projeto de lei complementar que vai para a Câmara. Então são sinais, são ameaças, são colocar as cartas na mesa para obter alguma coisa em troca. Agora, dessa vez, é muito pesado. Dessa vez é muito pesado. Foi a manchete do Daniel ao final da intervenção dele, Graziella. Ou é teatro? Me parece que é um teatro, porque o apoio de Alcolumbre para Lula é profundamente valioso e ele sabe desse valor, e ele sabe cobrar esse valor. Agora, o fato novo e muito curioso para mim, que eu queria ressaltar aqui, é o presidente do Senado colocando candidatura ao Supremo. Como se nada fosse, como se fosse esperado, né? O preço subiu tanto que chegou na indicação ao Senado. Eu acho que passa por isso, mas passa por outras dimensões dessa relação, né? Ele queria, Pacheco queria, mas ele queria se sentir incluído também. Talvez se essa construção tivesse sido feita de um jeito diferente pelo governo Lula, mesmo que a indicação fosse a mesma, pudesse ter evitado esse desacordo agora. Certamente vai ser uma das indicações mais conflituosas que a gente já teve até então, mas daí a dizer que Alcolumbre vai barrar a indicação de fato, enfim, eu acho que a gente é um pouco distante. Essa votação certamente foi uma ameaça, como o Daniel colocou muito bem. Ela vem organizada de um jeito, a gente passou no Senado e agora vai para a Câmara, porque quem vocês têm é o Senado, a gente que é o filtro de vocês aqui. Vocês querem perder esse filtro? Então foi um pouco colocar o governo contra a parede, só que como em toda coalizão, do mesmo jeito que o governo depende de Alcolumbre, todas essas benesses que o Alcolumbre tem por conta disso, ele também depende do governo, e ele não vai ter se ele não tiver com o governo. Então fica, nesse sentido, eu tô contigo, William, que tem um teatro aí envolvido, e esse teatro sempre rifa aquilo que o Legislativo está disposto a rifar, que é a responsabilidade fiscal. Né? Que é problema dos outros, de todo mundo, menos deles. Né? A gente não precisava se surpreender, né, do Senado ter um candidato político para uma instância que se tornou uma instância política. Agora estou sendo irônico. Então põe logo um político lá. O Messias não é um político. Rodrigo Pacheco já que o Supremo é um lugar político, melhor pôr um político lá. Mas eu fecho aqui a minha brincadeira a respeito e passo a palavra a você, Rafael. Eu acho que é um teatro, né? Vamos pegar a imagem do teatro. Tenho dúvida agora qual que é o teor da peça, né? Acho que é um teatro que tem aí pelo menos elementos de algum drama e que pode, em alguma medida, trazer aí
mais complicações do ponto de vista não só político, né, mas quase que institucional. Então, vamos lá, ao fim e ao cabo, o o Senado Federal poderia barrar uma indicação do presidente ao Supremo sem isso representar nenhuma ruptura. Está lá, né? O presidente indica, precisa contar com o Senado, né? Não está nada fora do... O problema é que o peso político de uma indicação é tamanha, né? É que se eventualmente a gente chegar num cenário, mesmo que não derrube, mas que passe por uma margem muito apertada, eu acho que vai dando dois... Foi o caso do Procurador-Geral da República. Que já foi o caso da Procuradoria-Geral da República. O que eu acho que a gente está vivenciando é ainda esses atores legislativos, sobretudo as presidências das casas, eles estão ainda num modus de que o jogo agora não é mais o tal do presidencialismo de coalizão, tal como era pensado, que o chefe do executivo não é hoje a grande estrela do sistema político brasileiro. Hoje esse é um status dividido, né? E aqui e acolá a gente vê essas manifestações desse tipo, a ponto, como a Gravella comentou, do Davi Alcolumbre se sentir pessoalmente ou muito politicamente contrariado. Você autoriza uma parte? O Daniel está pedindo. Com todo prazer, Daniel. Daniel, a parte concedida. Vocês me permitam um complemento. A gente está convergindo aqui na avaliação de que Alcolumbre está jogando muito bem, muito estrategicamente. Me parece que, com todos os seus defeitos, o governo Lula, ao final do seu terceiro ano, do terceiro governo Lula, começa a aprender com quais peças jogar também. A Fazenda tem uma estratégia clara. Se um PLP, se uma PEC for aprovada dando bilhões de reais ali, uma bomba fiscal, dando bilhões de reais para agentes de saúde ou qualquer outra bomba, o Ministério da Fazenda aprendeu a jogar com o Supremo. Esse jogo começou a ser aprendido pela equipe econômica com a desoneração da Folha. Hoje a equipe econômica tem clareza, aprovou sem apontar fonte de recursos, vou ao Supremo e o Supremo me dá o jogo de volta, né? Me devolve a bola. Um outro jogo que o Lula bancou nesse momento é que lá atrás, se a gente pegar o que foi o último governo e a última legislatura, com o Davi Alcolumbre ainda presidente no início do governo Bolsonaro, ali, o governo abriu mão das suas prerrogativas de indicar dirigentes de agências reguladoras e passou a dividir essa prerrogativa com o Senado. Nunca mais teve volta. Então, o governo Lula percebeu que se cedesse desta vez ao Supremo, era também ao Senado, você quis dizer? Sem volta. Ao Senado. Você quis dizer Senado ou Supremo? Ao Senado. Ao Senado, tá certo. Tem um dado interessante que essa estratégia do governo Lula de tudo recorrer ao Supremo, porque não tem uma maioria no Congresso, mas tem no Supremo, o próprio AGU, Jorge Messias, defendeu na tese de doutorado dele em 2024, dizendo reconhecer o papel do judiciário para a implementação da agenda do governo. Isso, ele é o pai, talvez, dessa ideia e dessa consolidação. Ele fala, goste ou não do ativismo judicial, é uma parte da institucionalidade brasileira pós-88, observada em outras democracias do mundo. Esse é um dado. Um dado que eu queria colocar, eu acho o jogo do Davi muito arriscado. Aqui entre nós, eu acho a afirmação dele absurda, sim, mas isso é outra história. Não? Escrita e registrada numa tese de doutorado da UNB. Em 2024, a gente fez essa reportagem aqui na CNN. Agora, eu acho o Davi tem mais a perder, né? Porque você consegue esticar a corda, você tem do outro lado. Vamos lá. Goste ou não, tem o Lula competitivo, quase favorito em 26. Tem o Lula com os cargos, 2 ministérios que são do Davi, Petrobras que vai explorar petróleo lá no Amapá do Davi, do governo federal. Você tem os cargos em outros locais e tem principalmente um fator que tem sido cada vez mais colocado nos bastidores, que estaria gerando também um incômodo no Senado, principalmente no Alcolumbre, que é a investigação contra o Daniel Vorcaro. Porque o órgão, o Estado do Amapá, foi um investidor, salvo engano, 400 milhões de reais. Um primo do Davi Alcolumbre é advogado da instituição lá no Amapá, então também estaria isso aí, tem sido colocado em muita boa parte dos analistas políticos como mais um fator de instabilidade. E a Polícia Federal, que investiga inclusive o caso do Daniel Vorcaro, é subordinado ao Ministério da Justiça e, portanto, ao governo Lula. Então, se a gente põe na mesa,
poxa, quem tem mais a perder no embate desse? Porque no fim das contas também, igual foi com o André Mendonça. O Davi Alcolumbre segurou 4 meses, no fim das contas foi aprovado. O Messias já tem o Gilmar Mendes apoiando. Salvo engano, pelo que eu levantei hoje, Luiz Fux está apoiando, Carmen Lúcia está apoiando, o próprio André Mendonça, né? Bom, ou seja, apoiando publicamente, porque os dois são evangélicos. Então, assim, é um jogo arriscado, né? E o próprio Lula também, eu não sei se foi diretamente ou não, Daniel me lembra se estiver errado, disse que se o Messias for reprovado, ele não vai indicar o Pacheco. Então, assim, você está fazendo um jogo de altíssimo risco. Né? No meu sentir, né? Pode ser que depois não seja nada disso, mas a hora que você coloca as peças no tabuleiro, e você está colocando o Gilmar Mendes no tabuleiro também, já apoiando, e parece também que o Alexandre de Moraes já estaria também convencido, que fez campanha para o Pacheco, de aceitar também o Jorge Messias. Né? E terceiro e último, William, o cenário do Amapá para o Davi Alcolumbre em 2026 é muito difícil. O candidato dele lá, que é o atual governador, tem 25% das intenções de voto. O principal adversário, que é o prefeito de Macapá, tem 65% ganha no primeiro turno. Então, assim, hoje eu ouvi essa expressão, é um jogo de perde-perde. Né? Se o Messias cai, é ruim para o Davi e é ruim para o Lula também. Eu sei que é chato constranger nossos convidados, faltando 1 minuto para acabar o programa, a responder cada um em 30 segundos. É um jogo de perde-perde, Graziela, você primeiro e depois o Rafael. Perdoe o constrangimento. É um casamento de ocasião que ninguém tá feliz, mas ninguém tem como fugir. Eu acho que é esse o jogo, né? E se isso, você considera isso perda, então é uma perda. Mas é um casamento que os dois estão insatisfeitos, mas nenhum dos dois tem para onde ir. Então a verdade é que os dois têm muito, muito a perder se der errado esse casamento aí, se vier o divórcio. Rafael, para a gente encerrar. Acho que perde, é raro, né? Esticar a corda até o final ser um resultado positivo para ambos os lados. Como aqui ninguém consegue, né? Tem uma autonomia de cada lado, acho que é uma tendência aí de em algum momento se acomodar. O problema é ver a distância que vai estar dessa acomodação.